Olá, nesse momento que nós atravessamos no país e aqui voltados para uma análise do processo eleitoral brasileiro, eu gostaria de gravar esse vídeo, como estou fazendo, para transmitir alguns momentos de reflexão, tanto da classe política quanto da classe jurídica, em relação às eleições municipais vindouras agora, do dia 4 de outubro de 2020. Primeiramente, é público e notório a pandemia do Covid-19 e sobre esse assunto é importante salientar, como todos já sabem, que o presidente da República já expediu um decreto sobre calamidade pública, os governadores dos estados também já expediram suas normas jurídicas sobre o tema, autoridades municipais também. E há uma questão eleitoral que eu reputo muito significativa, que é a análise aqui, como todos sabem, da ponderação de princípios constitucionais e eleitorais. Nós estamos assegurando a vida em prol, como um princípio maior do que o direito ao sufrágio, o direito ao voto. Mas a questão que se coloca é que se faz sempre uma análise que as eleições são em outubro. E até outubro esperamos todos que a cura dessa pandemia, a medicina e os infectologistas já tenham resultados operantes sobre isso. No entanto, nós estamos aqui na Constituição e sobre análise também na questão do estado de defesa e do estado de sítio. Porque o estado de defesa, ele diz que o presidente da República, artigo 136, pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. E também o estado de sítio, no artigo 137, em que o presidente pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional. A expressão na Constituição de comoção grave de repercussão nacional, eu, claro, não sou aqui, gostaria apenas de uma reflexão sobre o tema de todos vocês e das autoridades que envolvem a análise dessa expressão, mas, ao meu ver, poderia ser enquadrado o Covid-19 nessa hipótese do artigo 137, inciso 1, porque, principalmente na questão eleitoral, em que milhares de eleitores, no dia 4 de outubro, vão se dirigir às urnas eletrônicas, usando a biometria, ou seja, as suas impressões digitais, e outros que não fizerem isso, vão usar normalmente a apresentação do título eleitoral, terão que usar canetas para assinar, terão que digitar na urna eletrônica o número do seu candidato. Quer dizer, toda essa questão da utilização do tato das mãos, do contato físico, inclusive na fila com outras pessoas, tudo isso leva a uma perplexidade que nós nunca vivemos no nosso país e que envolve, inclusive, votos dos eleitores no exterior, porque o nosso Código Eleitoral prevê, inclusive, que são instaladas sessões eleitorais, por exemplo, nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália, para brasileiros que moram em diversos lugares do Brasil, inclusive na China, no Japão, E, enfim, como ficaria o voto desses eleitores no exterior? Por outra, não é só uma análise do dia da eleição, porque o processo eleitoral ele tem um segmento até lá, E esse segmento envolve também a análise aqui prioritária da Constituição no artigo, ao meu ver, 196. O artigo 196 diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doença ou de agravos e do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Quer dizer, o direito à saúde, ele também pressupõe uma proteção anterior para que
não se alastre mais essa pandemia. Então, eu gostaria de fazer apenas essas considerações e também aqui uma reflexão sobre o artigo 77 da nossa Carta Magna. O artigo 77 diz que a eleição do presidente e do vice-presidente realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior ao término do mandato presidencial vigente. E essa regra, ela também se reproduz para os municípios, em termos constitucionais, como todos sabem isso, no artigo 29, inciso 1º, que é a eleição do prefeito, vice-prefeito e vereadores para um mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Quer dizer, uma das maiores eleições nossas do planeta Terra, um continente, o nosso país, ele representa quase que um continente inteiro, e também com esses votos no exterior, não para prefeito e vice-prefeito, no caso, não haveria essa questão, mas apenas uma reflexão sobre o voto em trânsito dentro do Brasil também, sobre isso, né? Porque a eleição no exterior, ela na verdade se aplicaria se esse caso dessa pandemia viesse numa eleição para presidente, senador e deputado, não é o caso, então menos mal nesse aspecto, mas, ou seja, os eleitores que estão no exterior não votam nessa eleição, então menos mal, né, nesse aspecto. No entanto, estamos aqui fazendo uma análise mais ampla do assunto. E, como eu disse, essa ponderação de interesses prevalece mais, ao meu ver, a vida. E, no caso, uma das questões também que se apresenta é todo o processo eleitoral que se segue até essa data, né? Nós temos aqui a resolução do Tribunal Superior Eleitoral desse ano, que estabelece o calendário eleitoral, que é a resolução 23.606, e essa resolução, como é de praxe, ela diz, né, o que vai acontecendo. Por exemplo, no dia 6 de maio, que ainda estaremos assim, muito tensos e preocupados com a pandemia no Brasil, a princípio, segundo se obtém das informações pelos meios de imprensa e meios médicos e dos infectologistas, seria o último dia para o eleitor solicitar o seu alistamento eleitoral, ou seja, 151 dias antes da eleição. Essa norma não é constitucional, ela está na Lei 9.504. Então, eu sugiro que essa data possa ser adiada, porque esse último dia será um dia de filas nas sessões eleitorais, nas zonas eleitorais, né? E por essas regras constitucionais, se deve assegurar o quê? A clausura, quer dizer, o isolamento, a quarentena. Então vocês imaginem os eleitores que vão se aglomerar nessas filas no mês de maio, que seria o último dia, né? 6 de maio. Por outra, nesse último dia também é o dia para os deficientes com mobilidade reduzida solicitar a transferência para a sessão eleitoral. Ou seja, nós teremos também deficientes físicos nas portas das zonas eleitorais solicitando isso. E os presos provisórios e adolescentes também. Então, reparem que a questão é muito séria, nunca passamos por isso, é algo inovador, então eu peço desculpas se por acaso em alguma premissa eu estiver errado, mas eu não posso me excusar e me omitir num momento tão importante como esse no nosso país, na análise bem supérflua, né, aqui, vamos dizer, de artigos relevantes para a compreensão do processo eleitoral como um todo. Por outra, nós temos, como todos sabem, o dia 20 de julho, que é uma segunda-feira, em que se começam as convenções partidárias pelo calendário eleitoral, segundo o artigo 8º da Lei 9.504, vai até o dia 5 de agosto, né? Então, do dia 20 de julho a 5 de agosto, nós temos aí aproximadamente 5.700 municípios, onde teremos reuniões de convenções. Eu sugiro que essas convenções possam até lá serem normatizadas, pelo menos, para serem feitas na forma
online, na forma pela internet, para que não haja aglomeração de convencionais nessas reuniões, porque isso também pode gerar o contágio do Covid-19 e é uma preocupação também do calendário eleitoral e é uma regra que, como ela não é constitucional, ela é infraconstitucional, acredito que poderia ter uma vontade política também para se prorrogar a data das convenções e, portanto, esse é um tema muito significativo. E nós temos aqui, como todos sabem, o dia 15 de agosto, né? É um sábado, quando se começa oficialmente a propaganda eleitoral. Claro que a propaganda eleitoral hoje está muito direcionada na internet, então isso facilita, evita, melhor dizendo, o contágio, né, pela pandemia, mas nós não podemos esquecer que ainda os panfletos, os carros de som e outras formas de propaganda em comunidades vão ser desenvolvidas. E essa propaganda, nessas regiões, dessa população mais enfraquecida, menos nutrida, com menos condições de comprar medicamentos e poder se cuidar melhor da sua saúde, pode ser efetivamente atingida por isso. Fora o aspecto do aproveitamento, que nós não podemos nos excusar, da captação do sufrágio nesse momento, com entrega por candidatos como álcool gel, máscaras, etc., usando esse mecanismo na campanha eleitoral. Então, isso seria uma forma também de exploração do povo nesse sentido, né? Então, poderia surgir aqui o crime do artigo 299, a captação do 41A, porque uma coisa é a pessoa fazer isso sem pedir votos, fazer como uma doação, como todos podemos fazer agora, né? Utilizando da melhor forma possível uma doação nossa para as pessoas mais pobres, mais necessitadas. Outra coisa é buscar o voto do eleitor com essa questão que é abominável, né? Então nós temos aqui essas reflexões para que Vossas Excelências possam melhor conduzir o nosso processo eleitoral e, portanto, a minha sugestão é que as eleições sejam adiadas até dezembro, prorrogando-se o mandato eletivo dos atuais prefeitos e vereadores, certo? Para fevereiro ou março de 2021. E eu não vejo nenhuma questão aqui que possa desmerecer o atributo da ponderação dos interesses constitucionais diante desse aspecto. Tá certo? Então, eu encerro as minhas considerações sobre isso e lembrando que o nosso Código Eleitoral, né, no artigo 224 do Código, ele não tem assim uma regra muito específica sobre a nulidade da votação, mas o 224, ele trata aqui do capítulo das nulidades, né? Perdão, 220. É nula a votação quando, no inciso 4, é preterida a formalidade essencial do sigilo do sufrágio. Bem, o sigilo dos sufrágios tem a ver com a liberdade do voto. E a liberdade do voto pressupõe que o eleitor possa se dirigir livre, não apenas da ingerência de candidatos que vão teleguiar a sua vontade no momento da eleição, como também livre para poder sair às ruas, para poder entrar numa fila. Lembrando que vários idosos são os primeiros a chegarem nas filas de votação, cumprindo patrioticamente seu dever cívico nesse momento. E nós não temos como impedir, e ao mesmo tempo, se nós estivermos diante de um estado de sítio ou de defesa, com mais fundamentos jurídicos ainda, é necessária essa prorrogação. E eu lembro o seguinte: várias eleições municipais às vezes são anuladas e quem assume temporariamente um mandato eletivo é o presidente da Câmara Municipal. Então nós poderíamos tratar dessa prorrogação de duas formas. Isso é uma reflexão. Ou o prefeito fica
até março de 2021, até janeiro ou fevereiro, 2, 3 meses a mais, ou nesse período, considerando a aplicação analógica e sistêmica da eleição suplementar, poderíamos adotar aqui a prorrogação suplementar, né? Como fazemos assim no futebol, né? Quando está lá empatado, vamos para a prorrogação, não resolveu na prorrogação, vamos para os pênaltis. Vamos adotar isso, vamos refletir sobre isso e encerro agora o que eu gostaria de dizer. Muito obrigado pela compreensão e se porventura as autoridades puderem estar nos ouvindo nesse momento, que possam alterar essa regra eleitoral, prorrogando as eleições no ano de 2020 no nosso país. Muito obrigado.